É possível ser feliz de acordo com os ensinos bíblicos e segundo a observância desses princípios. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha de moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores permanecerão na congregação daqueles que são justificados. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho da impiedade perecerá. Este é um salmo que começa com a expressão bem-aventurado é o homem. Então, bem-aventurado é a mesma palavra que era utilizado pelo Senhor Jesus Cristo na abertura do Sermão da Montanha. Quando ele abre o Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurados, e ele vai mencionando as pessoas bem-aventuradas. Esta palavra bem-aventuradas, no original grego, significa felizes. Então, também aqui, esta palavra, no original do Velho Testamento, significa, do mesmo modo, felizes. Então, felizes são aquelas pessoas que podem experimentar e vivenciar os princípios aqui ensinados e podem demonstrar isso na sua vida cotidiana. Então, a felicidade é possível. O salmista está dizendo que a felicidade precisa ser, entretanto, construída. Se ela, por um lado, é possível, por outro lado, ela precisa ser construída. A felicidade, biblicamente falando, não é obra do acaso. A gente não é feliz acidentalmente. Biblicamente, a gente não é feliz como se inadvertidamente estivéssemos caindo numa armadilha de felicidade. Não é assim que acontece. A felicidade precisa ser construída. E na construção da felicidade tem coisas que nós temos que deixar de fazer e tem coisas que nós precisamos aprender a fazer. Então, é como disse o apóstolo, deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Se nós aprendermos a encontrar o equilíbrio entre estas duas distâncias, a Bíblia diz que nós podemos experimentar a bem-aventurança. Então, bem-aventurado você pode ser, bem-aventurado eu posso ser. Mas a Bíblia diz aqui, nós vamos começar assim, a felicidade, ela, inicialmente, as coisas que nós não devemos fazer, se quisermos construir biblicamente a felicidade. Se quisermos, do ponto de vista da Bíblia, sermos felizes, precisamos atentar para isso. A Bíblia diz assim, a felicidade não combina com o caminho da impiedade. Ser feliz, biblicamente falando, implica em romper com o caminho da impiedade. Porque a felicidade bíblica e a impiedade não combinam entre si, não se conjugam entre si. Os que caminham o caminho da impiedade nunca usufruirão os benefícios da bem-aventurança bíblica. Assim, os que também experimentam a bem-aventurança é porque encontraram um jeito de se desvencilhar do laço do passarinheiro, que é o caminho da impiedade. Por isso que a Bíblia diz, qualquer que milita a boa milícia da fé, não se embaraça com as coisas desse mundo. Não que ele estivesse referindo ao mundo como cosmos, lugar bonito de praias, de flores, de montanhas, mas ele está se referindo à mundanidade que há no mundo. O mundo jaz no maligno. Então, se eu estou em harmonia com a malignidade do mundo, estarei obrigatoriamente longe da bem-aventurança bíblica da felicidade.
E se eu estou vivenciando a bem-aventurança da felicidade, biblicamente falando, eu estarei de fato rompendo com este mundo da impiedade. Outra coisa que o salmista diz assim: a felicidade, ela não se detém no caminho dos pecadores. Não é nem apenas dos atos de impiedade, sem piedade, mas é no caminho dos pecadores. A felicidade de Deus não se encontra, ela não vai ser achada no caminho dos pecadores. Dos pecadores aqui são daqueles corações que deliberadamente se distanciam de Deus e não se interessam pelo caminho de Deus. Por isso que os seus caminhos são caminhos divergentes dos caminhos de Deus. Porque pecadores todos nós somos, mas há uma diferença entre o pecador que reconhece o seu pecado, o pecador que se arrepende do seu pecado, o pecador que, tendo confessado o seu pecado, aceita a regeneração e o perdão de Deus. Abre a sua vida para uma perfeita operação do Espírito do Senhor. Abre a sua vida para que o Espírito do Senhor aplique a bênção do perdão, da restauração e da regeneração aos nossos corações. Então, esses são chamados justos. Interessante que na Bíblia, quando se chama de justo, a gente pode fazer uma pequena confusão. Porque justo não é aquele que não tem nenhum pecado, porque se fosse assim, só Jesus Cristo seria absolutamente justo. Só Deus é absolutamente justo. Então, como é que nós podemos ser chamados justos se nós não somos como Deus, nem somos como Jesus Cristo, impecáveis ou inculpáveis? Então, nós somos chamados justos por causa da operação de Deus nas nossas vidas. Como é que Deus realiza esta transformação em nossas vidas? A Bíblia diz assim: aquele que foi declarado justo mediante a sua fé, este viverá. Então o que a Bíblia está dizendo? Que a nossa justiça não é algo da nossa prática, é algo que Deus declara sobre nós. É uma declaração de Deus a nosso respeito. Então, diz assim: o justo viverá da fé. Mas no original diz assim: Ró dikaiosek pisteus oisetai. É uma frase grega que diz: aquele que é declarado justo mediante a sua fé, este viverá. Por isso que diz: o justo viverá da fé. Aquele que é declarado justo mediante a sua fé, este viverá. Então a nossa justiça não vem de nós mesmos. A nossa justiça não vem dos nossos atos, a nossa justiça vem da justificação que Deus faz a nosso respeito e sobre nós. Por isso que na Bíblia fala da justificação. Nós somos justificados perante o Senhor. Ele nos justifica. O que significa isso? A palavra justificar significa justificado. Justificado. O que é isso? É ficado justo. Então, o que o Senhor faz conosco? Ele nos faz ficar justos. Não por causa do nosso comportamento, mas pelo que Ele fez por nós. Ele pagou e levou sobre si os nossos pecados, de modo que Ele nos perdoou os pecados, apagou os nossos pecados, lavou os nossos pecados com seu sangue derramado na cruz, lavou os nossos pecados e os julgou no fundo do mar e diz que não se lembra mais deles. Por isso que nós nos apresentamos diante dele como justos, porque ele nos declarou justos perdoando os nossos pecados, porque se não fosse ele quitar a nossa dívida, jamais seríamos justos. Então a nossa justiça não vem das nossas obras, não vem do que nós podemos fazer, mas do que o Senhor Jesus fez por nós. Entenderam isso? Quando você chegar na porta do céu, você bater lá, e alguém vai abrir a porta para você, provavelmente o São Pedro, né, com aquela porção de chaves lá, curiosamente, né, parece que essa é um folclore, mas só para ilustrar, você bate lá, o São Pedro diz assim: quem é você? Eu sou Paulo Roberto. E o que você veio fazer aqui? Eu morri e vim aqui herdar a vida eterna, vim entrar aqui no seu céu. Mas por que você quer entrar aqui?
porque eu quero pertencer ao céu e quero viver eternamente aqui. O senhor não pode entrar aqui. Quais são suas credenciais? Me mostre as suas credenciais. Aí eu digo assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada errado, nunca falei mal de ninguém, nunca deixei de contribuir com o meu dízimo, nunca me envolvi em nenhuma fofoca, nada disso. Minha vida é absolutamente limpa. Então, vamos chamar o Senhor Jesus aqui para fazer um exame mais profundo dessa sua santidade toda. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, olha, ele faz uma pergunta: será que você realmente nunca pecou? O que você responderia para ele? O que você responderia para ele? Você já pecou alguma vez? Umazinha só? Pois a Bíblia diz que quem cometeu um só pecado se tornou culpado de toda a lei. Portanto, você não tem justiça que te justifique diante de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo chega lá e diz assim: Pedro, mas tem um detalhe. Esse pecador aí, ele reconheceu a minha obra feita por ele na cruz do Calvário. Ele aceitou a minha colocação lá, a minha ação sobre a vida dele. Ele reconheceu os seus pecados. Ele confessou os seus pecados. Ele aceitou a justiça de Deus sobre a vida dele, através da minha misericórdia, da minha graça e da minha compaixão. Então eu lavei a vida dele com o meu sangue. Eu purifiquei os pecados dele mediante a sua confissão. Eu o aceitei na minha comunhão porque eu o justifiquei. Eu o declarei justo mediante o fato dele ter aceito o meu sacrifício e ter se colocado diante de mim humildemente, aceitando a salvação que eu lhe ofereci. É por isso que nós somos chamados de justos, não por causa de não termos pecados, mas por termos uma justificação daquela parte de Deus, que morreu por nós, nos alcançou, nos perdoou e nos limpou de todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz, se nós pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que nos perdoa os pecados e nos perdoa de toda injustiça. Então não quer dizer que porque eu ser crente posso sair pecando de qualquer maneira, não. Mas se pecar, se acontecer de eu me desvirtuar para o caminho dos pecadores, se acontecer de eu me envolver na roda dos escarnecedores, se acontecer de eu praticar isso na minha vida como um ato pontual de desobediência e rebeldia, eu posso chegar humildemente ao Senhor e dizer: Senhor, eu realmente pequei contra o Senhor. Eu realmente me tornei rebelde aos teus ensinos, aos teus princípios e à tua palavra. Eu me distanciei do Senhor. Eu me sinto como aquele filho pródigo que largou toda a casa do seu pai e foi para uma terra distante. Eu fiz isso, Senhor. E eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. E eu peço o teu perdão. A Bíblia diz que o Senhor sonda o meu coração. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Ele vê a verdade do meu arrependimento. Ele vê a verdade da minha confissão. Ele vê a minha disposição de fazer veredas direitas diante do Senhor. Então a Bíblia diz que Ele me perdoa e faz a minha vida branca como a alva, a neve. Ele me dá esta bênção. Por isso que Ele me diz que eu sou justificado, ou justo fiquei, por causa da ação dEle sobre a minha vida e da bênção dEle sobre o meu caminho. Então, eu sou justo perante os olhos de Deus, não pela meu comportamento de justiça absoluta, mas por causa da minha compreensão da graça de Deus. E eu me humilho perante a graça de Deus e digo: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso da tua restauração, eu preciso da tua graça. Isso faz de mim uma nova criatura, porque fui criado em santidade, retidão e justiça da parte de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor declara ao meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito do Senhor faz essa declaração a meu respeito. Não sou eu que me declaro filho de Deus. É Deus que me declara seu filho.
pela obra que Ele realizou na minha vida, mediante o meu arrependimento e a minha entrega sincera a Ele. Quando lhe confessei os meus pecados, reconheci a sua obra no Calvário e me entreguei a Ele. E Ele hoje, ressurreto à direita do Pai, está lá como meu advogado e meu ajudador, intercede por mim e me ajuda. Por isso que há uma diferença entre o caminho dos pecadores e o caminho dos justificados por Deus. Porque a Bíblia diz que o que é bem-aventurado, ele não anda no caminho dos pecadores, não tem prazer na roda dos escarnecedores, não se identifica com o caminho da impiedade, não é a sua praia, não é o seu lugar, não é o jeito como ele gostaria de viver, uma vez que ele foi alcançado pela graça de Deus, uma vez que ele foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que ele se tornou templo do Espírito Santo de Deus, uma vez que ele se tornou habitação de Deus, então o seu prazer vai migrar do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. O seu prazer que antes estava nisso, pela ação de Deus em sua vida, ele vai migrar para o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Não é assim? Por que nós chegamos a ter prazer na lei do Senhor? Porque nós vencemos o prazer e a atração que a roda dos escarnecedores faz sobre nós. A Bíblia diz que nós pecamos quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Então, dentro de nós existe um elemento de atração para o nosso pecado. Existe um elemento de atração para a roda dos escarnecedores. Existe um elemento de atração para esse elemento. Mas a Bíblia diz que Deus nos pediu antecipadamente o coração e diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu vou tirar de dentro do teu peito o coração de pedra, o coração insensível, e eu vou colocar um coração de carne, um coração sensível. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os teus olhos passem a observar os meus caminhos, porque são os caminhos da liberdade, os caminhos que conduzem a esta experiência de vitória. Por isso que diz assim, o homem, o caminho da felicidade não se detém no caminho dos pecadores. A felicidade bíblica não é compatível com a roda dos escarnecedores. A felicidade bíblica tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então é fácil da gente fazer uma avaliação. Onde é que está o meu prazer? Meu prazer está na roda dos escarnecedores? Meu prazer está no ambiente da impiedade? Meu prazer está neste contexto contrário ao caminho indicado pelo Senhor na sua palavra? Ou o meu prazer está na lei do Senhor? Ou o meu coração se alegra na presença do Senhor? Ou meu coração está feliz em estar manuseando a palavra do Senhor? Paulo dizia ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus como um crente aprovado. Procura apresentar-te a Deus como um crente considerado aprovado pelo Senhor, que não tem de que se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Então o que Paulo está dizendo? Um crente tem que ser aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Que não tem de que se envergonhar, significa que ele não tem que se envergonhar na sociedade onde ele vive, não tem que ter vergonha da qualidade de vida que ele vive na presença de Deus. Ele é um cidadão do reino dos céus, ele é um cidadão do reino de Deus. Então não tem que se envergonhar, nem diante de Deus, nem diante da sociedade. Então requer-se do cidadão do reino de Deus uma qualidade de vida, uma integridade de vida, não é verdade? Por isso que a Bíblia manda que a gente busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Às vezes nós queremos que todas as demais coisas sejam acrescentadas sem mudança de vida, sem uma adequação aos propósitos de Deus e à ética do reino de Deus. Essa justiça de Deus tem a ver com a ética do reino.
Então buscai primeiro o reino de Deus, coloca o reino de Deus como prioridade, coloca a palavra de Deus como principal elemento a nortear a vida, busca a justiça de Deus, que é a ética do reino, e diz a Bíblia que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo que vai sendo acrescentado em decorrência desta primazia do reino. Tudo que vai sendo acrescentado está alinhado com esta primazia do reino. Por isso que ele diz aqui, bem-aventurado é aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele faz da lei do Senhor o seu parâmetro. Ele faz da palavra de Deus o seu vademecum. Ele faz da palavra de Deus a sua cartilha. Ele faz da palavra de Deus o seu estatuto. Ele faz da palavra de Deus a sua constituição. Ele se organiza e se manifesta, ou se move por essa constituição. Então, uma vez que ele faz isso, a Bíblia vai dizer, porque você foi justificado por Deus. Por quê? Você foi justificado porque você se distanciou do caminho da impiedade, do caminho do pecado que conduz à morte. O Senhor o justificou pela sua sinceridade de arrependimento. O Senhor agora o qualificou como um justo, justificado aos seus olhos. E agora o Senhor lhe deu uma palavra capaz de você se conduzir por ela, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas prudentemente fazendo desta palavra o elemento de instrução e de orientação do seu caminho. Foi assim com Josué. Josué, procura olhar a minha palavra, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. E tudo quanto fizer, prosperará. Josué foi assim, e aqui no Salmo está do mesmo jeito. Bem-aventurado é aquele que então apreende a palavra, compreende a palavra, entende a palavra, não tem de que se envergonhar diante de Deus, não tem de que se envergonhar na sociedade, e que maneja bem a palavra, administra bem a palavra, conhece bem a palavra, vem para a escola dominical, vem para os cultos, vem para as classes especiais, lê a sua Bíblia em casa, medita na palavra, procura assimilar a palavra e aplicar a palavra à sua vida. Porque o resultado disso, diz a Bíblia, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Se você seguir a instrução do Senhor, se você passar por uma experiência de salvação do Senhor, se você passar por uma experiência de amor à palavra de Deus, se você começar a entender a palavra e aplicar a palavra ao seu caminho, ao seu dia a dia, se você começar a viver pelos princípios da palavra, se você se organizar em função da palavra, a Bíblia diz que você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Que bom que é! Você vai ser plantado junto aos ribeiros. A sua vida será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Por que que o salmista compara a sua vida com uma árvore plantada junto aos ribeiros? Porque feliz é a árvore que pode estar plantada junto ao ribeiro das águas, que ela pode extrair pela sua raiz a água e os nutrientes da terra, e ela pode ser frondosa, e ela pode ser uma árvore vigorosa, uma árvore saudável. Assim é a sua vida. Quando você preenche esses requisitos da bem-aventurança, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Na sua casa você é uma árvore, nessa sociedade você é uma árvore do Senhor. No seu trabalho você é uma árvore, nessa igreja você é uma árvore frondosa, e qualquer que olhar para você vai pensar uma árvore bendita. E aí ele vai dar algumas características, ela plantada junto aos ribeiros das águas e dá o seu fruto na estação apropriada. Então é uma árvore frutífera, você é uma árvore frutífera, por isso que você é bem-aventurado, por isso que você é feliz. Porque você é uma árvore sólida, bem enraizada, bem nutrida. Por isso que você frutifica na estação própria. Isso dá a ideia de que você não vai ser um ansioso, querendo meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque você sabe que existe o tempo apropriado da obra de Deus na sua vida. E você começa a ter a fé que faz com que você persevere, que faz com que você aguarde o tempo de Deus, que faz com que você se alegre com a frutificação no tempo apropriado.
Isto é, caminhar com o Senhor, entender o tempo de Deus, entender o momento de Deus, adequar-se como árvore plantada junto aos ribeiros, nas mãos de Deus, sabendo que no tempo certo a sua árvore vai frutificar, a sua árvore vai produzir. Por quê? Porque ela está dentro das exigências das bem-aventuranças. Você se adequou à palavra do Senhor, você abandonou os caminhos da impiedade, você se ajustou aos caminhos do Senhor e organizou a sua vida pela palavra do Senhor. Agora você está como uma árvore plantada, que ela na estação própria dá os seus frutos, cujas folhas não caem. Você nunca vai ser uma árvore sofrida, arrancada, uma árvore sem folha, uma árvore, né? Já viu aquela árvore contorcida que não produz nada e que, né? Teve uma vez que Jesus olhou para uma árvore e disse: vamos cortar e jogar fora, porque essa árvore não produz nada, ela não é frutífera. Mas você não, você é frutífero. Suas folhas não murcham, ou seja, sua vida não fica implodida na depressão, na frustração. Sua vida se alegra na produtividade. Sua vida se alegra neste empreendedorismo. Suas folhas são viçosas. Sua vida pode ser mais do que vencedora. E tudo quanto fizer prosperará. É daí que vem a felicidade. Você é uma árvore plantada junto aos ribeiros. Você frutifica. Suas folhas não caem. E tudo quanto você fizer tem a marca da prosperidade de Deus. Não é a prosperidade material tão somente. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma prosperidade que produz uma felicidade. E ela é ampla. Ela vem na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida relacional, na sua vida profissional. Você prospera como pessoa que ajustou a sua vida aos propósitos de Deus. E Deus se compromete com você de abençoar a sua vida, de fazer a sua vida ser frutífera, de fazer a sua vida reproduzir o modelo da bem-aventurança. Por isso que pode dizer que você é feliz quando você anda nos caminhos do Senhor. Faz sentido? Faz? Não? Faz sentido? Sim ou não? Então, é isso que nós queremos. É ter uma resposta de que a bem-aventurança da Bíblia é possível. Ser uma árvore frondosa é possível. Ser uma árvore que produz no tempo próprio é possível. Ter a bênção de Deus na sua vida é possível. Fazer de você um vitorioso na vida é possível. Fazer de você uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida é possível, é biblicamente possível e é biblicamente aceitável, biblicamente recomendável. Por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no caminho da impiedade, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no... Bem-aventurado é aquele que não faz isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Suas folhas não murcham, todo o tempo apropriado ele frutifica, e tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade bíblica é importante. Não é aquela prosperidade de você, eu declaro e determino que todas as riquezas de Deus caem no meu quintal. Não tem nada a ver com isso. É, antes de tudo, eu construo uma vida equivalente aos princípios e propósitos de Deus. Eu me ajusto com a minha vida dentro do propósito do caminho de Deus, me organizo com a palavra de Deus, me alinho com os ensinamentos do Evangelho, me torno um crente fervoroso, e Deus se compromete comigo, porque Ele disse que abençoaria aqueles que se colocassem na perspectiva da sua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: irmãos meus, eu vos convido a que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. A palavra grega é lógicos latreia, culto lógico, culto inteligente. Então ele dizia aos Romanos: peço que vocês tragam as suas vidas ao altar do Senhor como um culto inteligente,
como uma decisão consciente. E não vos conformeis com este mundo, disse ele no capítulo 12, verso 1 e 2. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, para experimentar a produtividade do Senhor, para experimentar as bênçãos do Senhor, para experimentar o bom de Deus, o novo de Deus, a novidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, porque eles foram justificados pelo Senhor. E agora estão vivendo uma novidade de vida, árvores plantadas junto aos ribeiros das águas. A Bíblia diz que nós fomos justificados pelo Senhor. E justificados pelo Senhor, temos paz com Deus. Justos ficados, deixamos de ser inimigos do Senhor e passamos a ser abençoados pelo Senhor. E diz a Bíblia, escrevendo Paulo aos Romanos: vocês têm paz com Deus, sendo justificados dos seus pecados. Porque vocês confessaram, reconheceram que eram pecadores, se arrependeram e colocaram suas vidas na perspectiva da graça de Deus. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, porque os ímpios são como um monturo de palha que o vento espalha e joga fora. Mas você, o vento não carrega para qualquer lugar, porque você é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Podem vir as tempestades, podem vir os problemas, mas você estará lá firmado, enraizado. Por isso que Paulo diz aos Efésios: vocês vão estar arraigados, ou seja, enraizados e fundamentados em Jesus Cristo. E a base desse arraigamento e desse é o amor de Deus, que excede todo entendimento. Você é alvo do amor e do cuidado de Deus. Porque a justificação de Deus sobre a sua vida não é um ato de legalidade tão somente. Não é o fato que ele pagou o preço dos seus pecados, mas é o fato que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no caminho dos pecadores, mas tenha a vida eterna. Seja uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Seja uma árvore enraizada que aguenta os vendavais da vida. Na estação própria frutifica. As folhas permanecem verdes, porque ela está alimentada na margem das águas. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são assim os bem-aventurados do Senhor. Não porque estão criticando os ímpios, mas porque escolheram deixar o caminho da impiedade e conseguiram caminhar o caminho da graça perdoadora de Deus. Faz sentido? Vamos então orar e pedir ao Senhor que aplique isso aos nossos corações. Pedir a Ele que nos faça de fato conscientes de que a felicidade bíblica é possível. Ela precisa ser construída nesse modelo que eu acabei de lhes apresentar. Se vocês de fato entenderam isso e se praticarem isso, a Bíblia diz que você será uma pessoa próspera. A Bíblia diz que você será uma pessoa feliz. A Bíblia diz que você será uma pessoa bem-aventurada. A Bíblia diz que você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que na estação apropriada frutifica, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém?